Fala, meu querido vestibulando, você que está nos acompanhando aqui na resolução do Enem 2020 digital, mais uma questãozinha. A gente está na ordem, né? Na sexta questão que a gente está realizando dessa prova. Então, a gente acredita aí que mais umas 10 questões, se totalizar mais ou menos umas 15, que a gente consiga fazer aí durante essa prova de Ciências da Natureza. Essa sexta questão que nós temos fala sobre os ventos solares, né? É um fenômeno que a gente observa a partir do Sol, e aí isso reflete em alguns fenômenos aqui na Terra. Interessante isso. Então veja só, ele fala que os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas lançadas pelo Sol no espaço, em alta velocidade. O que acontece? Vou desenhar aqui para você o Sol, aqui, ó. Que bonito, né? A gente colocar o Solzinho aqui. E o que está acontecendo lá no Sol? Nesse instante, há muito tempo, desde que essa estrela está ativa, a temperatura com que a gente pensa no Sol é uma temperatura muito alta. Não é? E essa temperatura muito alta, ela promove uma alta agitação das partículas que fazem parte do Sol. Não é? Então, as partículas aqui estão muito agitadas. Então, nessa região aqui mais externa do Sol, como elas continuam também muito agitadas, a agitação delas, de algumas partículas, fazem com que elas escapem aqui. Devido a essa alta agitação, elas conseguem vencer a força gravitacional aí existente entre a partícula e o Sol, né? Então, elas estão tão agitadas aqui que elas conseguem escapar do Sol. E aí essa agitação aqui está tão agitada que ele foge. E ela foge para tudo quanto é lado, inclusive para um planeta distante que está aqui, conhecido como Terra, a qual a gente tem. Então, esses raios que são chamados aí de ventos solares, eles vêm em todas as direções. Vai para Marte, vai para Vênus, para tudo quanto é lado aqui, né? Inclusive, vem aqui e chega na direção da Terra. E o que acontece quando ele chega aqui na Terra? Não vamos usar uma escala adequada. Vamos colocar a Terra maior para a gente poder ver direitinho o fenômeno. Essas partículas que são prótons e elétrons que estão vindo para cá, de maneira geral, prótons e elétrons, elas têm como está muito longe, elas chegam aqui praticamente raios paralelos à Terra. Só que devido à carga deles, né, são prótons e elas têm carga, né, elas são atraídas para determinados pontos da Terra. Quais são eles, né? São pontos em que são direcionados para onde estão se formando as regiões de campo magnético. E aí vem outra discussão, né? A gente sabe que a Terra ela está em movimento de rotação, e esse movimento de rotação promove nela uma camada de proteção aqui, chamada campo magnético. E esse campo magnético só acontece porque a gente imagina que aqui dentro existe uma grande quantidade de metal, e esse metal em rotação promove esse campo magnético. E aí esses raios solares que chegam aqui para a gente, eles são direcionados exatamente para essa região onde está fazendo os polos deles. Então, além de nos proteger, ela vai direcionada para essa região aqui dos polos. Né? E é aí que a gente começa a observar o fenômeno das auroras, né? As auroras boreais, austrais, aí que estão indo em direção aos polos. Então, além de fazer essa proteção, ela promove com que esses raios solares cheguem aqui nessas regiões de polos. Só que, quando elas são direcionadas aqui, elas sofrem o impacto, né? Sofrem a desaceleração da região da atmosfera. As partículas chegam aqui, e quando elas chegam nessa região da atmosfera que está envolvendo aqui a Terra, elas são rapidamente desaceleradas. E aí elas promovem aquele fenômeno clássico de uma aurora boreal, né? Então, que você vê aquele jogo de luzes que a gente tem em algumas regiões. Então, exatamente esse é o fenômeno que está acontecendo, mas graças a essa proteção do campo magnético na Terra. Tá? Então, ele fala que somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras, que foi o que eu disse. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis,
interferindo nas comunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Isso tem a ver devido ao comprimento de onda com o qual essas partículas são emitidas, enfim, aí toda essa parte de onde os fótons são emitidos, ele envolve um comprimento de onda que pode atrapalhar nessa telecomunicação. E esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de seu aí, por que é minimizado? Porque se não tivesse isso, a gente ia ter em toda a Terra. O campo gravitacional ele não permite com que esses raios solares batam aqui. Esse vento solar bata aqui em todas as regiões da Terra. Ela vai só especificamente nessas regiões de polos. E isso é graças ao campo gravitacional da Terra, e ele chama aqui de uma maneira bonitinha, né, de campo geomagnético. A gente sabe que geo representa aí a palavra Terra, então o campo magnético da Terra. Então a melhor alternativa com que a gente pode chegar é nessa alternativa B. As outras não fazem sentido, né? Então não é aquela que a gente precisa justificar a não escolha dos outros, e sim porque essa aqui de fato é o campo magnético da Terra que minimiza esses efeitos dos ventos solares chegarem aqui na Terra. Porque veja, se não houvesse esse campo magnético, haveria desaceleração em todos os pontos da Terra. A atmosfera nos protegeria aqui, e aí você começaria a ver essa desaceleração dessas partículas. Porém, esses efeitos aqui poderiam se tornar muito nocivos a nós, né? Então ela não teria essa camada de proteção. Então, esse campo magnético é o efeito que minimiza esse efeito dos ventos solares. Beleza? Bela questão aí sobre conhecimento de campo magnético, que você talvez já tenha visto aí, se não tivesse visto, teria uma noção daquilo que poderia ser que nos protege aí dessa relação. Beleza? Mais uma questãozinha aí em 2020, prova digital. A gente vai continuando aí as nossas resoluções.